E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, vou pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu estarei trazendo as principais ações, as ações que digamos que mudaram de patamar algum dos grandes investidores brasileiros. Então é uma proposta de vídeo diferente que eu estou trazendo dessa vez. Eu vou falar as ações que digamos que trouxeram os melhores resultados ou que fizeram com que alguns investidores se tornassem o que eles são hoje em dia. Não que essas ações definissem o futuro desses investidores, mas digamos as ações que trouxeram os melhores resultados e a melhor performance para esses investidores. Não significa que se eles não tivessem investido nelas, eles não seriam o que eles são, mas sim foram empresas que ajudaram a alavancar o patrimônio desses investidores. E o primeiro investidor que a gente vai falar é Luiz Alves Pais de Barros. A gente não tem acesso a todas as ações que ele já investiu ou aquilo que mudou ele de patamar, mas a gente conhece algumas histórias que ele contou em alguns vídeos. Em alguns vídeos ele até repetiu essas histórias que fazem a gente conseguir ilustrar mais ou menos o que aconteceu na vida dele como investidor. Então, um dos fatores que digamos que transformou muito a vida dele foi ter investido nas ações da Belgo Mineira, mais ou menos dos anos 70, segundo o próprio investidor. Segundo Luiz Alves, quando ele estava começando a investir ali no início da sua carreira como investidor, ele estava muito ansioso em comprar ações da Belgo Mineira e a ação havia caído muito naquela época e ele viu uma janela de oportunidade muito boa. Como ele não era tão experiente e não entendia muito sobre diversificação na época, ele fez um aporte muito concentrado somente na Belgo Mineira. Ele viu uma oportunidade e ele entrou de cabeça. Porém, no mesmo pregão, a ação caiu muito. E sem explicação nenhuma, a ação caiu demais e ele ficou com aquela ação presa na sua carteira, com todo o patrimônio dele praticamente envolvido só nessa ação. Então ele ficou, digamos, preso durante uns 2, 3 anos para vender a ação sem ganhar nenhum lucro e nenhum prejuízo. Então ele ter ficado preso nesse ativo e ter sofrido bastante como investidor para aguentar a empresa se recuperar, fez com que ele aprendesse muito sobre paciência e investimentos. Então toda a dor causada desse investimento fez com que ele acertasse os próximos investimentos. É aí que entra a ação da Belgo Mineira novamente. Em alguns vídeos ele fala que a maior valorização, a valorização mais expressiva na sua carteira foi Belgo Mineira. Muitos vão falar que foi a Magazine Luiza, só que a Magazine Luiza, vamos lembrar que ele colocou pouco dinheiro em Magazine Luiza. Na Belgo Mineira, quando ele investiu na segunda tentativa, ele colocou boa parte do seu patrimônio, conseguiu captar uma valorização muito forte na sua carteira, elevando ele de patamar, fazendo ele ganhar muito dinheiro só nessa ação. E como ele conseguiu investir tanto dinheiro nela? Investindo em outra ação que trouxe muito resultado para ele. Muitos sabem que ele investiu muito no Banco Real nos anos 80, quando a empresa não valia quase nada. A ação só caía cada vez mais, ele ia reinvestindo e o dividendo era tão alto que ele recebia o dividendo que ele fez o investimento. Então ele investia tanto e recebia o mesmo tanto em dividendos. E a ação só caía cada vez mais, ele aproveitou essas quedas e foi aportando cada vez mais no Banco Real, tanto que ele chegou numa posição tão alta no Banco Real, mesmo sem nem ter tanto dinheiro na época, chegando no conselho do Banco Real. Ele conheceu o próprio Aloysio Farias e vendo e tendo confiança na condução do Banco Real, ele teve segurança para fazer mais aportes. E quando o Banco Real finalmente foi vendido para os holandeses, ele conseguiu ganhar uma bolada de dinheiro com esse investimento e ele usou toda essa bolada para aplicar, dessa vez novamente, nas ações da Belgo Mineira e captar uma das valorizações mais expressivas da história da sua carteira, que segundo ele foi a maior de todas, segundo ele que ele falou num dos vídeos. Eu vou deixar alguns trechos aqui, tanto falando sobre o Banco Real, como também das ações da Belgo Mineira. Sua história como investidor, a gente conhece Magazine Luiza hoje, mas qual foi o investimento que para você foi a maior lição de valorização que você ganhou pra caramba, e aquele investimento também que você tomou uma
porrada, mas que te trouxe um aprendizado muito bom? Eu já contei da Belgo-Mineira antiga, mas depois a Belgo-Mineira em 2002 foi longe, o maior. Eu tinha por acaso acabado de vender o Banco Real, recebido um dinheiro, botei metade em Belgo-Mineira e a Belgo-Mineira subiu 52 vezes em dólar e o volume era grande. A Magazine Luiza era um volume pequeno e da Belgo-Mineira era uma coisa espetacular. Então esse foi sem dúvida um dos grandes investimentos que eu fiz. De perder são coisas, em geral, coisas pequenas, não é... Porque como eu vou montando carteira muito devagarinho, eu paro no meio do caminho se a coisa encrencou e logo vende. Então nada, nunca chegou poderia ser a Belgo-Mineira se tivesse espatifado. Belgo-Mineira, ela vendeu o que chama Samitre por 30 milhões de dólares. A Samitre, que foi com a Samarco junto, hoje é 1/3 da Vale do Rio Doce. Ela vendeu porque lá fora ela não conseguiu marcar reunião com a diretoria lá fora para pedir um dinheirinho para continuar vivendo. Então o cara falou: senhor, tome as atitudes aí do jeito que o senhor conseguir. Daqui nem vamos lhe receber. Então a firma poderia ter acabado. Por acaso o ciclo do aço começou naquela hora, começou a melhorar e ela foi. Mas grande desastre poderia ter sido a quebra do Banco Real. Não quebrou por acaso e eu estava lá por acaso. O preço que eu comprava era 2% do valor patrimonial. O primeiro dividendo pagava a compra. O primeiro dividendo, então se você comprava, esperava dividendo para comprar mais. E isso, um banco que está nesse preço é que já faliu. Por acaso escapou, ele foi diligente, vendeu o banco no momento certo, viu que era difícil administrar no mercado brasileiro o sistema bancário, mas poderia, como quebrou o Nacional, como quebrou, quem sabe o Bamerindos quebrou mais por desrespeito, não foi mal gerido, mas poderia ter quebrado, aí seria o grande desastre, que eu apostei todas as minhas figurinhas, mas tinha sempre a presença do Dr. Aloysio, que era, você fala, esse cara não existe, não vai aprontar nunca, isso sempre vai ficar de pé. São coisas que você tem certeza que vai. Se acontecesse isso, não fosse, então o sossego que uma ligação que você tem com uma gerência e que você acaba entendendo como a pessoa pensa, tudo te dá uma calma para aguentar períodos péssimos e péssimos e péssimos que foi até chegar num final, e o final chegou mal, porque o banco foi vendido por ele, foi feita uma cisão, ninguém foi prejudicado, mas você ia ficar sócio de um outro cara que estava louco para te prejudicar. Ele não prejudicou ninguém, mas ele falou, agora você está na mão de uns caras que eu não sei quem é. Ele falou, cuide-se. Ele só isso que ele me avisou, cuide-se. E eu me cuidei, consegui vender para os caras depois, mas foi uma luta grande, um período bem difícil emocionalmente para mim. Você falou da Petrobras. E o próximo investidor que a gente vai falar é Luiz Barsi Filho, certamente o mais famoso e o mais reconhecido no Brasil, por ser um dos maiores investidores e, segundo muitos, o maior investidor do Brasil. E uma das ações que certamente eu acho que fizeram ele chegar nesse patamar de bilionário foi as ações da Unipar.
Na verdade, o que fez ele evoluir foi todas as ações da sua carteira previdenciária, investindo aos poucos, ganhando dividendo e reinvestindo. Mas, digamos, o potencial de valorização que mais valorizou na sua carteira foi a Unipar. Muitos já sabem da história, ele ficou investindo muito tempo na Unipar quando ela valia apenas centavos. E a Unipar andou de lado durante vários anos. Então, muitas pessoas questionavam os seus movimentos, saía na mídia falando que ele estava investindo no Unipar, as pessoas não davam muito credibilidade. E algumas pessoas que estavam copiando seus investimentos, até pessoas próximas dele, não tiveram a mesma paciência de segurar esse investimento durante muito tempo e não botavam a mínima fé, porque a empresa naquela época não estava numa situação favorável. Justamente por isso ela valia centavos. Até que de repente ela foi evoluindo e as ações saíram de centavos para custar R$40 mais ou menos, uma valorização gigantesca, e depois a ação chegou há pouquíssimo tempo a custar R$100, fora o caminhão de dividendos que ele recebeu. Então Luiz Barsi ganhou um dividendo tão alto que ficou mais ou menos equivalente ao valor de uma Mega Sena, e boa parte dos dividendos que ele ganha é da Unipar. Por ele ter investido durante um momento muito difícil da empresa e acumulado muitas ações a centavos, hoje ele recebe um dividendo muito mais alto. Então, digamos que a Unipar paga um dividendo de 10%, o dividendo que ele vai receber vai ser vários 1000%, porque ele acumulou muito nos melhores momentos possível para comprar a ação. Certamente é a ação que mais configurou uma perspectiva de valorização na sua carteira. Vou tentar buscar algum trecho também que elucida esse fato para vocês terem mais informações sobre esse assunto. Prático é esse nível, é esse ponto. E o Barsi, ele falava pra mim assim, isso em 2000, eu nem lembro os anos, 2004 que eu comecei, por aí, 2004, 2005, ele falava, eu tô comprando Unipar. Unipar é uma boa empresa por causa disso, que ela vai prosperar, e o caramba 4. E eu comprei Unipar. Então esse mesmo erro que eu aponto que as pessoas cometem hoje, e a gente tá aqui pra falar, não cometa o erro. O Barsi é uma coisa, você é outra, né? Esse mesmo erro eu cometi. Barsi tava comprando Unipar, só que o Barsi já era bilionário, não era nada, eu tava começando com meus R$100, R$200 na bolsa. E eu comprei Unipar, eu começava comprando Unipar, então eu ia lá todo mês. Comprava Unipar, voltava, comprava Unipar, voltava. E ela não se mexia, pagava 3% de dividendo ao ano, era um negócio bizarro, assim, ninguém gostava da empresa, ninguém falava da empresa, ninguém nem sabia o que a empresa fazia. E aí, nesse meio tempo eu falava, pô, Barsi, tem alguma outra ação que tá comprando? Ele falava, eu tô comprando Unipar, mas também compro um pouquinho, sei lá, de Banco do Brasil, um pouquinho de Eternit na época. E eu ia comprando um pouco mais, mas com muito foco em Unipar, né? Eu falei, se o negócio é longo prazo, dane-se, vamos no longo prazo, né? Só que, cara, a Unipar, pra mim, o que eu vou falar aqui hoje, cara, a Lu arregaça comigo e ela tem razão. Mas pra mim foi um erro. E olha que interessante, se eu tivesse feito o que eu tava fazendo lá em 2004 até hoje, cara, eu juro pra você, só na Unipar, por exemplo, se eu tivesse fazendo os aportes, mas devia ter estourado assim, devia ter, sei lá, umas 30 vezes o que eu tenho. Não ia nem estar em São Caetano. Nem tá em São Caetano, jamais. Tá em Mono. Abraço pra São Caetano. Quando tiver tudo isso, eu vou continuar em São Caetano. Não, mas cara, não, é pra você ver o seguinte, né? O Barsi, ele esperou que a Unipar desse resultado uns 12 anos. Por 12 anos ela não deu esse resultado, ela não era uma empresa como é hoje, mas ela estava se estruturando para ser. É uma empresa cíclica, né? Se você for ver, uma empresa ligada a commodity. Ela tem, pela própria natureza dela, ela apresenta essa ciclicidade. Só que ele tem esse estômago de aguentar todo esse tempo, formou uma posição gigantesca e ficou gigante quando ela estourou. Eu não tive. Aliás, eu roí o osso, só que eu não participei, eu fiquei com tanta raiva, porque eu fiquei por anos na Unipar, nunca fazia nada, que quando ela subiu pra caramba, tipo assim, era... Você falou, agora eu vou vender isso daí. Tipo assim, imagina que eu comprava a 40 centavos, ela foi pra R$45, pagou 12 de dividendo, isso em 2016, se eu não me engano. Eu com essas ações no bolso, falei, eu tô com tanta raiva dessa ação que eu vou vender. E eu vendi quando eu falo vender, eu troquei ela por Taesa, porque eu tinha uma... Mas vendeu uma meta. sem fundamento. Sem fundamento, eu vendi por raiva, erro que eu cometi em 2016. Há pouco tempo atrás. Sim. Então olha como a gente erra, né? E o próximo investidor que a gente vai falar agora é Lírio Parisotto.
Lírio Parisotto já contou várias vezes histórias sobre como ele entrou na Bolsa de Valores. Todos sabem que ele é um empreendedor, na verdade, o fundador da Videolar. Então, quando ele começou, mas a sua história começou nos investimentos um pouco antes, quando ele ganhou um Fusca em um prêmio. Então ele vendeu esse Fusca e aplicou o dinheiro desse Fusca na Bolsa de Valores, porque ele percebia que a Bolsa só subia de preço com o passar do tempo, e ele resolveu investir. Fez um investimento muito concentrado e em pouquíssimo tempo veio uma crise econômica e ele perdeu muito dinheiro. Na próxima tentativa de investimento que ele fez, ele já investiu muito mais dinheiro porque ele já tinha acumulado alguns dividendos dos seus empreendimentos e ele resolveu investir no período do plano cruzado. Dito e feito, ele acabou perdendo muita grana porque as ações despencaram e ele realmente perdeu muita grana por ter concentrado muito. Até que, depois de ter perdido de 2-0 do mercado, ele finalmente acertou onde ele investiu muito mais dinheiro. Ele tinha acumulado muito mais dinheiro com seus investimentos no empreendedorismo através da Videolar e ele fez uma aplicação muito maior na Bolsa de Valores. E dessa vez ele tinha estudado o comportamento das crises e os gráficos e ele percebeu que estava nos piores momentos, ou seja, o pior momento também é o melhor momento de entrada. Ele comprou ações da Eletrobras a preço de banana e ele jurou que só ia sair quando as ações dobrassem de preço. Dito e feito, as ações subiram muito nos próximos anos e ele ganhou muito dinheiro. Sem dúvida nenhuma, foi uma das tacadas de mais sucesso. Mesmo ele tendo ganhando muito mais dinheiro do que ele perdeu nos primeiros investimentos, ele acabou saindo em muita vantagem financeira, só que ele se sentiu triste por estar ainda perdendo no mercado. Porém, logo após isso, ele começou a montar posições e hoje ele tem o fundo Geração LPAR, que durante muitos anos está trazendo um percentual muito alto de valorização, acima de 10.000% de valorização. Então, os próximos investimentos não tem investimento muito que causou uma diferença muito grande na carteira dele, porque todos causaram um conjunto de investimentos que ele fez ao longo do tempo e os reinvestimentos dos dividendos fizeram a diferença. Mas digamos que a empresa assim que foi uma tacada perfeita que ele teve foi na Eletrobras. Acho que foi depois dos anos 90 ali, quando o Collor confiscou todo o dinheiro do brasileiro e as ações despencaram. Ele aproveitou esse momento e logo após as ações se valorizaram muito. Então, na verdade, eu comecei colocando o meu primeiro dinheirinho, que era equivalente a um concurso que eu ganhei em 1971, quando o mercado estava bombando. Era o equivalente ao valor de um Fusca que eu coloquei no mercado, vamos dizer, de renda variável, né? Em que 2 anos depois sobrou dinheiro para um jantar, não é? Aí eu fiquei fora um tempo, me formei médico, montei em 78 um comércio em Caxias do Sul, uma empresa que chamava Audiolar, não é? Lá no Sul, primeiro videoclube, pré-locadoras de filmes, né? E em 87 eu saí para criar a Videolar, né? Então teve a sequência da Videolar e em 2014 nós compramos a Inova, em que associamos com a Videolar e passamos a operar no Petroquímica. Então, primeiro dinheiro perdido, 71, num pico de mercado muito grande da época. Os fundos 157 e outras malvadezas da época. Mas eu voltei de novo em 86 com o plano... Cruzado. Foi o Sarney, cruzado? Cruzado. Foram vários planos que a gente esquece o nome, mas enfim, é o plano cruzado, né? Em que o mercado também explodiu e eu, o idiota aqui, foi lá de novo. Colocou dinheiro, essa vez eram $500 mil da época, para em 87 vender, perdendo mais da metade, e em 88 então comecei a Videolar. Inicialmente foram investimentos, só investimentos, mas eu tinha aquela mágoa de 2-0, 2-0, o mercado estava me ganhando de 2-0. Aí, em 91, quando teve o Collor, o mercado caiu muito, teve uma retenção de dinheiro, o pessoal ficou com os trocos que não dava nem para ir jantar, o mercado de aluguel de filmes explodiu e, consequentemente, nós operamos a pleno, tá certo? E começo de 92, teve o primeiro dividendo, já foi
interessante, que eu tinha colocado toda a minha grana, né, nesse novo negócio, foi equivalente a 2 milhões de dólares. E aí eu precisava recuperar o Fusca e os 300 mil dólares de 85. Aí eu fui matar o jogo, né? eu queria, na verdade, ganhar o jogo. Mas o que aconteceu foi que o mercado, naquela época, a gente acha que o ano passado caiu, esse ano agora está caindo um pouco. Na época, o mercado chegou a cair 90%. Era de doer, tá certo? Mas eu entrei exatamente nessa época porque eu peguei um gráfico em que mostrava os picos do gráfico. E eu tinha entrado nos dois, 71 e 86. E aí, né, nessa época, o mercado tinha valado e eu entrei com 2 milhões de dólares com o firme propósito de, quando o valor dobrasse, eu realizava e ficava quieto. Em 93, um ano e pouco depois, já dobrou. Eu me lembro que a ação predileta naquela época da minha carteira, do meu investimento, era Eletrobras, em que valia o PL era menor que 1. Quer dizer, o lucro da empresa de um ano, a cotação dela estava abaixo de um lucro anual, né? Imagina a situação, né? Hoje não está muito difícil, tem várias empresas aí de 2, 3, quando o normal é ser 10, 15, né? Bom. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.